Então, seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico, seja bem-vindo à nossa escola bíblica dominical, ou como nós carinhosamente chamamos, nossa escola bíblica no lar. Nós estamos aqui estudando hoje a segunda parte do nosso estudo sobre escatologia parte 2. Estamos estudando sobre os últimos dias da história humana aqui na Terra, os últimos dias de preparação, como nós também chamamos assim. É um estudo abençoador aqui da Bíblia Pentecostal que nós retiramos, nós extraímos esse estudo e para que nós pudéssemos estar ministrando aí a cada coração a sua vida em nome de Jesus, tá bom, querido? Então seja bem-vindo aí à nossa escola bíblica no lar. Como já disse, estamos estudando, estamos ministrando aqui, tá bom, para a nossa página no Facebook, mas também estamos gravando aqui para o nosso canal no YouTube, onde se você ainda não entrou, entra lá, assiste os vídeos que tem lá, Pastor Paulo Farias, compartilha, tá bom? E abençoa nós em nome de Jesus de alguma forma. Querido, então nós paramos exatamente nesse trecho. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias aconteceriam algumas coisas, né? Alguns sinais. Jesus ele falou a respeito exatamente desse assunto, de algumas coisas que sobreviriam nesses últimos tempos. Hoje, muitas pessoas elas param para conversar sobre os últimos tempos devido às coisas que estão acontecendo, devido à pandemia, devido a esse toque de recolher. Os governos estão prestes a tirar, por exemplo, esse governo que está lá sobre o nosso país, estão querendo realmente fazer isso. Eu acredito que quando isso acontecer, eu acredito que a gemedeira vai começar aqui, principalmente no Brasil, né? Eu creio que o comunismo vai pegar muito pesado e eu creio que uma das coisas que seriam afetadas com certeza será a Igreja do Senhor. Eu creio que por isso Deus ainda tem sustentado o nosso governo atual, o presidente, mas eu creio que a partir do momento que ele sair, os amados, eles se lembram, não faz muito tempo isso, mas quando até mesmo estavam no processo de eleição, para você ter ideia, estavam fazendo absurdos de frente a igrejas, estavam assim, durante o culto até mesmo, pessoas homossexuais até mesmo estavam parando de frente a igrejas. Você se lembra disso? Estou falando uma coisa aqui que é absurda, mas é o que a gente estava vendo, estava passando nos noticiários. Se você puxar um pouquinho do noticiário, você vai ver. Eu só não posso fazer isso agora, mas talvez eu, no meu canal no YouTube, talvez eu apresente. Aqui eu não posso fazer porque eu estou ao vivo. Mas até mesmo homossexuais, assim, pessoas que blasfemavam contra a Igreja do Senhor, porque a igreja prega bons costumes, né? Então muitas pessoas não gostam disso. E então estavam defecando de frente à igreja, por exemplo, para você ter ideia, arrancando roupa assim de frente à igreja, andando nus de frente à igreja, entrando, zombando dentro de igrejas, para você ter ideia, fazendo gritarias e zombalê, ou seja, então, zombando das coisas de Deus. Isso porque o comunismo nem havia entrado, para você ter ideia, porque o comunismo apoia essas práticas indecentes. Agora, você imagina quando o comunismo entrar, realmente, e se ele tivesse entrado naquela época, eu acho bem pouco provável que a gente estaria aqui nessa liberdade ministrando algo da parte de Deus. Então, você percebe que os últimos dias, eles estão aí, querida. As oportunidades de nós estarmos aí buscando as coisas de Deus, elas vão acabar. É por isso que nós sempre comentamos com muitas pessoas: busque a Deus enquanto você tem tempo, busque a Deus enquanto você tem oportunidade. Pode ser que essa oportunidade, mais rápido do que parece, pode ser que ela seja tirada. Então, e aí? Com o que você vai andar? Com o que você vai caminhar? Você tem estrutura o suficiente para estar caminhando todos os dias fiel, sem estar tendo que ir na igreja, sem tendo que estar realmente cultuando a Deus em comunhão? Você tem estrutura para isso? Amém. Se tem, bom. Sendo perseguido, afrontado ainda? Então é bom, por isso que eu estou dizendo, busque a Deus enquanto você pode encontrar. Participe dos nossos estudos bíblicos enquanto eles ainda têm acesso nas redes sociais, no YouTube da vida, nos Facebook. Aí. Porque quando, por exemplo, ou se houver um dia que eles forem retirados, todos os estudos bíblicos, pregações cristãs, louvores forem retirados dessas mídias, querido, cada um vai ter que sobreviver com aquilo que tem, com o alimento que tem. Então, fica bem atento. Você vê as coisas por aí como elas estão acontecendo, fica bem atento, tá? Então, esses dias mesmo fui ameaçado na minha página no Facebook mesmo. Eu mesmo postei algumas coisas lá, escrevi algumas coisas lá, um abre coração, sabe? E eu recebi notificação dizendo que se fosse encontrado algumas coisas parecidas com aquilo futuramente, minha página seria bloqueada. Minha página Facebook bloqueada, para você ter ideia. Então você vê que nós somos totalmente vigiados, principalmente os cristãos, principalmente quando se carrega um título de pastor.
Então, para você ter ideia, o caminho para nós é muito mais estreito do que parece, né? Mas nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. Nós estamos aqui para fazer com aquilo que nós temos, tá bom? Sempre orientando, sempre instruindo as pessoas naquilo que nós temos para transmitir para você, tá bom? Então, eu digo para você, compartilha esses vídeos que a gente está fazendo, essas transmissões, manda para quantas pessoas você quiser, você puder, tá bom? Porque muitas pessoas não estão contentes com aquilo que nós estamos fazendo. Muitas pessoas estão tentando aí bloquear esse trabalho que nós estamos fazendo. Então, deixa seu like também, compartilha, envia para tantas outras pessoas para que a obra de Deus seja feita através da sua vida também. Você é um canal de Deus para que a obra dele seja feita, para que o nome dele seja glorificado, tá? Bom, voltando aqui para o nosso estudo bíblico, a palavra do Senhor diz, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz assim, falando a respeito dos últimos tempos, né? Falando a respeito daquilo que sobreviria aí ao mundo, diz assim, mas o Espírito com letra maiúscula se referindo ao Espírito Santo. Mas o Espírito diz que nos últimos dias ou nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ou seja, o Espírito Santo diz, assim como... deixa eu falar uma coisa para você, querido. O Espírito Santo, querido, é um ser, é a pessoa do próprio Deus, ele é sensível. Ele não fica insistindo muitas vezes em algo, querido, que Deus sabe que não vai dar em nada, tá? Por causa da dureza do coração. No livro de Deuteronômio, no livro de Provérbios, no capítulo de número 29, vou ler aqui na minha Bíblia Pentecostal, minha companheira de todos os dias, livro de Provérbios, capítulo de número 29, olha os barulhinhos gostosos, né? Ouvi esses barulhinhos, né? Gostoso? Então tá, ó. Vou ler aqui na minha Bíblia, capítulo de número 29, Provérbios 29, versículo 1, diz assim, o homem que muitas vezes ele é repreendido e endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Ou seja, o sujeito, quando o Senhor ele fala muitas vezes com ele, sabe? O Senhor chama a atenção dele, né? O Senhor repreende ele, mas ele, sabe, é aquilo que eu falo sempre, vida Zeca Pagodinho, vida deixa-me levar, vida leva eu. Então, ele é muitas vezes repreendido, então, mas ele fica sossegadão, sabe? Ele está aí de boa, ele não quer nem saber de nada com a vida, não. Então, o Senhor, ele tem um tempo também para todas as coisas. Eu estou procurando aqui, ó, eu vou ler para você na versão, nova tradução da linguagem de hoje, uma tradução bem mais simples, diz assim, olha só. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Mas claro, né? Então tá. Como a gente sabe assim da tradução, de algumas traduções, então a gente procura simplificar. Mas às vezes é bom a gente ler tradução simplificada para você ter ideia realmente daquilo que está escrito, ou seja, então pessoas teimosas, pessoas que o Senhor fala uma coisa, mas não, elas insistem em continuar no erro, olha só. Então nós sempre comentamos que nos últimos dias também muitas pessoas elas estão valorizando aquilo que não presta, valorizando aquilo que não vale nada, valorizando besterol, né, e deixando na verdade a essência de Deus de lado. Você vê pessoas, por exemplo, hoje não valorizam a palavra de Deus, a palavra que é acima de todas as coisas, mas valoriza muitas vezes gritaria, né? Valoriza muitas vezes profetada, valoriza muitas vezes enganação, né, diante de muitas pessoas. Então muitas pessoas valorizam hoje, infelizmente, esse tipo de coisa e às vezes a própria pessoa que muitas vezes diz ser o que é, muitas vezes se encontra debaixo de rebeldia. Ué, onde está Deus nisso? Né? E muitas vezes ali de rebeldia contra Deus e às vezes contra as autoridades de Deus. Então a gente percebe que são só rebeldes passando por aí e deixando o seu recadinho, né? Como quem diz, eu estou aqui também, mas não estão dispostos a pagar o preço realmente como filhos de Deus, como realmente pessoas que servem e temem a Deus. Então, mas muitos, eles darão ouvidos a espíritos enganadores. Então nós, quando chegamos diante do Senhor, nós precisamos ter discernimento de espírito, ou seja, às vezes a pessoa busca dom de profecia, dom de cura, dom disso, dom daquilo, busca dom de maravilhas, mas dom de línguas, dom de um monte de coisas. Ela só não busca às vezes o que é essencial para ela.
Então nós entendemos, nós aprendemos que primeiro nós precisamos, entre os dons de Deus, o apóstolo Paulo nos aconselha isso, em 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, a nós buscarmos os melhores dons. Ele expõe todos os dons, ele pede para que nós venhamos a buscar os melhores dons, ou seja, porque tem dom que pode ser bom, assim aparentemente, mas não edifica, não é edificante e não vai servir como ferramenta para nós, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o dom tem que servir de ferramenta para nós, depois para as outras pessoas, não diretamente para as outras pessoas para mostrar que nós temos alguma coisa. De que adianta pessoas serem curadas, serem libertas, serem salvas e nós não, né? Enfermos, escravizados e perdidos. Então, primeiro nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos, ou seja, primeiro amar a nós mesmos, depois no mesmo amor amar o próximo. Então, primeiro buscar edificação para nós mesmos, nessa edificação, nesse crescimento, então estender, alargar as tendas às outras pessoas que estão ou que estarão ao nosso redor, tá? Então, é muito bom nós buscarmos os dons de Deus, porém, nós precisamos olhar realmente e buscar realmente os melhores dons, aquilo que vai realmente servir para a nossa caminhada cristã. O dom é uma ferramenta para o trabalho. Eu não posso ter uma ferramenta para o outro trabalhar daquilo que eu tenho que fazer. Eu tenho que ter ferramenta para o meu trabalho e, na medida do possível, ajudar os outros que estão aí para trabalhar também na seara, para que eles possam, na medida do possível, para que eu possa estar ajudando, auxiliando também nesse trabalho de trabalhador da seara, tá bom? Mas eu primeiro a ferramenta para mim, depois eu forneço ferramenta para as outras pessoas também, tá bom? Então tá. Então o Espírito, ou seja, ele revela de uma maneira explícita, de uma maneira muito clara, né? E como eu estava lendo lá em Provérbios capítulo 29, versículo 1, a respeito de pessoas teimosas, você pode ver, já volto no estudo aqui, em Gênesis capítulo 6, a palavra do Senhor, ela nos diz algo bem curioso. Eu gosto muito, de toda a Bíblia, mas enfim, eu tenho o costume de falar, eu gosto muito de toda a passagem. A esposa falou assim esses dias, você fala que você gosta de tudo? Eu falei, é Bíblia a gente gosta, né? É Bíblia, a gente tem um amor especial. Mas olha só, em Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz assim, olha, a respeito dos filhos de Deus, da descendência. Bom, não sei se você sabe, mas desde o começo já surgiu dois grupos de pessoas. Pessoas ali que eram da linhagem ímpia, pessoas que eram da linhagem piedosa. Bom, pessoas que eram da linhagem e eram filhos de, por exemplo, eu vou começar desde os dois, né? Caim e Abel, descendentes de Caim, e foram ali pessoas que partiram para a perversidade, segundo aquilo que havia no coração do seu pai Caim. Outros descendentes de Abel, pessoas que partiram para aquilo que estava no coração do seu pai, Abel, um homem ali adorador, alguém que realmente servia a Deus com fidelidade, com bondade. Então, haviam duas linhagens, uma linhagem ímpia e uma linhagem piedosa, e assim as coisas aconteceram. Lá em Noé, a proporção foi diminuindo muito. Por exemplo, você encontra a família de Noé, por exemplo, uma da linhagem piedosa ainda. Pessoas que ainda temiam a Deus. E para você ter ideia, todos os outros que haviam, todas as nações que haviam na época, aliás, toda a população que havia na época, você pode ter ideia, que eles eram ímpios, pessoas que não criam em Deus, porque durante 120 anos Noé ficou propagando o Evangelho. O evangelizador, o evangelista Noé, ficou falando da palavra durante mais de 120 anos, que foi o tempo de duração da construção da arca, ali que ele construiu. Na verdade, a construção da arca não seria especificamente para os animais, mas o Senhor salvou os animais, né? Porque a nação ela não quis entrar, ela não quis ser salva, porque se ela quisesse realmente ser salva, nem precisaria vir o juízo sobre eles. Então, o dilúvio foi uma espécie de um juízo. Bom, por várias vezes já houve juízo sobre cidades, sobre povos, sobre nações, e naquela época até sobre os moradores da terra. Por exemplo, Sodoma e Gomorra também foi uma espécie de um juízo contra Sodoma, contra Gomorra, que era outra cidade, e também as cidades circunvizinhas que se envolveram tanto na homossexualidade, pronto, saiu, e também em outros pecados, mas o principal deles era exatamente o pecado da homossexualidade, as orgias que existiam entre eles. Não respeitavam nem Deus e nem ninguém. Bom, mas aqui olha só o que diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo de número 6, estou com a cabeça baixa que eu estou lendo, tá? Gênesis capítulo 6, aqui no versículo de número 3 está escrito assim: Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque também é carne,
porém os seus dias serão 120 anos. Aqui Deus diminuiu a quantidade de dias de vida para o homem, por quê? Bom, se for para viver 1000 anos pecando, para quê? Tem fruto nenhum nisso, só estraga a terra, só contamina a terra, né? O profeta mesmo diz a respeito disso, ai dos moradores da terra, que tem contaminado a terra com violência, com orgia, com tudo mais, ou seja, então aqui o Senhor já diz isso, ou seja, os homens, eles começaram a julgar de uma forma errada, os filhos de Deus ali desejavam filhas dos homens ali do mundo e tiveram negócio com elas, não era a vontade de Deus, para que eles ali não se contaminassem, ou seja, então, isso é muito claro, querido, essa coisa de filho de Deus com filho do homem se envolvendo, normalmente é contaminação. Normalmente é raro, por exemplo, se ver alguém chegando ali e se convertendo por causa de alguém. É raro, sabe? É só se Deus tem um plano mesmo. Caso contrário, é muito difícil a pessoa permanecer na presença de Deus. Para você ter ideia, Salomão é a prova disso. Um homem de Deus, um homem extremamente sábio, se perdeu. Sabe por quê? As mulheres que ele tinha inclinaram o coração dele ali para outra coisa, né? Para construir o templo pagão para deuses, casou. Aquilo que Deus falou para ele não fazer, ele fez. Casou com a filha de Faraó, fez sacrifícios humanos, sacrifícios a deuses pagãos, coisa horrível fez Salomão. Ele só não se deu mal mesmo por causa de Davi, pai dele. Deus deixou bem claro isso para ele. Só por causa de Davi, por causa da misericórdia e do amor que Deus tinha por Davi. Caso contrário, ele teria se dado muito mal. Mas olha só, voltando aqui, então olha só, não contenderá para sempre meu espírito com o homem. Por quê, querido? Porque o Espírito Santo tentando convencer o homem ali o tempo todo a respeito de que essa prática era má, é uma prática errada, uma prática ali que não agrada a Deus. Mesmo assim, os homens ali se inclinando para o mal. E Deus disse, olha, eu não vou me contender para sempre com o homem, meu espírito se entristece muito, eu não vou levar isso adiante, eu vou mandar juízo sobre esse povo. Então, é bom a gente analisar assim, exatamente aquilo que a gente crê, né? É bom nós analisarmos exatamente aquilo que nós deixamos entrar em nosso coração, aquilo que nós dizemos que nós acreditamos. É muito bom nós analisarmos tudo isso, tá? Para que nós venhamos a decidir realmente aquilo que nós temos como princípio de verdade para as nossas vidas, tá? A verdade para nós precisa ser uma verdade mesmo. A verdade precisa ser uma verdade. Pastor, eu nunca vi verdade ser mentira. Você nunca viu? Quando você vai conversar com a pessoa, por exemplo, existe uma verdade absoluta, que é a Bíblia Sagrada. Já vamos falar sobre isso. Mas a pessoa diz assim, pastor, eu acho que... Bom, quando ela fala que ela acha, ela não sabe nada, nem sei porque ela está falando, ela acha só, ela não sabe nada. Então, bom, isso nem deveria estar comentando. Mas, agora quando ela diz assim, por exemplo, quando você pergunta uma coisa para alguma pessoa, ela diz assim, eu acredito que... Bom, aí entrou eu. Né? Eu acredito que... Então, ela tem uma referência dela mesma. Que onde ela pegou essa referência? Né? Se ela buscou realmente na Bíblia Sagrada, amém. Mas ou ela buscou essa referência naquilo que ela ouviu das filosofias do mundo, em padrões que não são de Deus, né? Onde ela realmente encontrou, onde ela realmente buscou esse padrão de dizer eu acredito. Né? E isso é muito importante, tá? A gente ter o padrão de Deus, a Bíblia Sagrada como padrão de Deus para a nossa vida. Olha só. Então o Espírito Santo, ele de uma maneira clara, diz que nos últimos tempos isso aconteceria, essa rebelião organizada ali de Deus contra o homem, contra a fé pessoal em Jesus Cristo, contra aqueles que acreditariam em Jesus Cristo, do Filho de Deus. E muitos crentes, muitos cristãos, muitos filhos de Deus, muitos servos de Deus, eles vão se desviar na fé. Olha só, que não seja eu, que não seja você a se desviar na fé nesse caminho, nesse trajeto, tá? Que não sejamos nós. Muitos filhos de Deus, eles vão se desviar na fé, deixando de amar a verdade e de resistir às tendências pecaminosas dos últimos dias. Ou seja, querido, quantas pessoas nos nossos dias têm deixado de ler a Bíblia, têm deixado de meditar na palavra de Deus, tá? Para muitas vezes se infiltrar, para muitas vezes ficar voltado para tantas mentiras, para tantas coisas que não levam a Deus, para tantas coisas que na verdade não têm relação nenhuma com Deus. Quantas pessoas nos nossos dias, né? Tem aí se envolvido com coisas que não são de Deus, com coisas que não têm valor nenhum. E hoje parece que as coisas que são do mundo parecem ter mais valor do que as coisas que são de Deus.
Você pode ver uma coisa, o culto, por exemplo, tem 1 hora e meia no máximo. O culto acontece aqui na igreja. Você sabe quantas horas o dia tem? 24 horas. Bom, a gente dá nosso horário para o patrão, dá nosso horário para a família, nosso tempo para a família, para algumas coisas que nós gostamos de fazer. Quando a gente chega na casa de Deus é um desespero, né? A gente já chega querendo ir embora. Vai chegando próximo do horário de terminar o culto, algumas pessoas ficam assim, ai meu Deus, vai terminar? Não vai. Esse pastor comeu um rádio, comeu um papagaio que não para de falar mais. Oh meu Deus, não para de falar esse homem. Tem gostando de falar assim. Ou seja, e a Bíblia diz, olha só, e a Bíblia diz, não te apresse os teus pés quando entrares na casa do Senhor, o teu Deus. Não apresse os teus pés. Não tenha pressa de ir para a tua casa. Fazer o quê? Fazer o quê? É mais importante do que a casa de Deus? A Bíblia diz que mais vale um dia estar na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Não parece muitas vezes a atitude, né, do cristão, né? Ou daquele que o coração já está se pendendo para as coisas do mundo lá fora. A Bíblia diz assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O patrão merece o tempo dele, com certeza merece. Estamos lá para produzir. A família, claro, tem que ter o tempo dela. Mas e Deus? Cadê Deus? Deus reivindica exatamente essas coisas. Se você ler, por exemplo, o livro de Malaquias, do profeta Malaquias, algumas pessoas acham que Malaquias só fala sobre dízimo, sobre oferta, né? De maneira nenhuma. Mas o livro do profeta Malaquias, o Senhor, ele reivindica exatamente essas coisas. Ué, onde é que está aquilo que é para mim? Cadê o sacrifício? Você vem me oferecer animal com defeito? Você vem me oferecer animal defeituoso? Você vem me trazer oferta ruim para mim? Mas você diz que é filho e eu sou pai, mas cadê a honra do pai? Né? Ou seja, Deus reivindica justamente. Primeiro, Deus dá uma chegada nos sacerdotes, que está oferecendo ali qualquer coisa para Deus, coisas defeituosas, coisas vis para Deus. Depois, o Senhor ele vai diretamente ali também no povo. Né? Aí, porque o povo aprendeu com os sacerdotes oferecer qualquer coisa, aí Deus pega pesado ali diretamente com o povo também. Mas, bom, vamos voltar aqui. Então, ou seja, mas muitos acabarão se desviando na fé, dando ouvidos para tantas outras coisas, né? A gente sabe que muito de ouvir sobre praga, sobre pandemia, sobre morte, é muito comum. Um tempo atrás, quando se falava, por exemplo, sobre morte, meu Deus, os cabelos arrepiavam. Alguém matou alguém na Vila Helena. Pá! Os cabelos arrepiavam. Matou, meu Deus do céu. Hoje, matou alguém na Vila Helena. Ah, é? Beleza. Quem foi dessa vez? Mais um. É assim que o pessoal fala, né? Ou seja, então de tanto ouvir, isso vai impregnando e a pessoa começa a achar isso que é normal. Não, pode ser natural e comum, pode ser comum acontecer. Ou seja, normalmente acontece isso, de uma maneira comum acontece isso. Aliás, mas normal não pode ser, tá? Então, nós precisamos ali resistir a essas tendências do mundo, o pecado do mundo, aquilo que vem muitas vezes assolando a igreja do Senhor, aquilo que vem muitas vezes ali para derrubar realmente a vida do cristão, abalar realmente a fé do cristão, tá bom? E eu vou ler para você o que está escrito em Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 47, tá bom? Está escrito assim, João, capítulo 8, verso de número 47, diz assim a palavra do Senhor. A pessoa que é de Deus, escuta as palavras de Deus. Aqui Jesus falando para os religiosos, tá? Para os fariseus, para os religiosos que estavam ali. Ele continua dizendo assim, vocês não escutam as palavras de Deus, porque vocês não são dele. Ou seja, como quem disse, se vocês fossem de Deus, vocês escutariam. E aí eu digo, querido, às vezes as pessoas elas ouvem nós ministrando aqui, às vezes muitas pessoas ouvem nós aqui trazendo algo da parte de Deus. Elas dizem assim, o pastorzinho lá, eu acredito que não é muito assim não. Eu acredito que, esse pastorzinho está ficando gagá, o cabelo dele está até branqueando, eu estou vendo, a barbinha dele está ficando branca já, por isso que ele faz barba quase todo dia. E eu acho que ele está ficando gagá, esquecido das coisas, eu acho que ele está falando, não é muito bem assim não. E, amador, deixa eu falar uma coisa para você, nós gastamos nossos dias, sabe, fazendo o quê? Enquanto tem gente passeando, fazendo seus banquetes, nós estamos estudando a palavra de Deus. Sabe que hora que eu fui dormir essa noite? Eu fui dormir 1h30 da manhã. Acordei de madrugada, de manhãzinha, para poder estar preparando algo para você. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós gastamos, cada um gasta aquilo que tem como quer. Cada um gasta aquilo que tem como quer.
né? Nós resolvemos gastar aquilo que nós temos, a nossa vida, na presença de Deus, porque nós entendemos que a salvação da nossa alma é muito importante, muito importante. Cada um julga com o grau de importância e investe aquilo que tem conforme acha que é, né? Tem gente, por exemplo, que acha que uma alma não é importante, a pessoa não investe na obra de Deus, não investe em missão, não investe no evangelho, porque acha que a alma não é importante. Então, bom, salvou, não salvou. A pessoa que acha que a vida dela própria não tem importância, então ela não pega a Bíblia em casa, não lê a Bíblia, não estuda a palavra de Deus. O que fala para ela tá bom, o que ouviu tá bom, se não ouviu tá bom também. A mente já está cauterizada, para ela é indiferente se ouvir, se não ouvir e o que ouvir. Então, ou seja, mas as pessoas que são de Deus, elas escutam a palavra de Deus. Olha só, Isaías capítulo de número 55, está escrito assim, capítulo 55, verso 1, diz assim: Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. Eu estou lendo na revista, deixa eu falar primeiro, eu estou lendo na revista corrigida, tá? Só para depois eu ler aqui, para eu falar aqui na minha versão, tá? Revista corrigida, está escrito assim: Ó vós que tendes sedes, ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinde e leite. Olha só, diz aqui versículo 2. Por que gastais naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não é satisfatório, naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura, com o que tem de melhor, com aquilo que é bom, com aquilo que é certo, com aquilo que vale a pena. Então, o que nós entendemos, querido? Tem pessoas que investem suas próprias vidas, tudo que tem, tudo que é, naquilo que não tem proveito nenhum. Muitas vezes naquilo que até mesmo é para o seu próprio prazer, para o seu próprio deleite. Mas muitas vezes a alma está aflita, muitas vezes a alma está agoniada e angustiada. Com quantas pessoas talvez esteja falando nesse momento, ou quando esse vídeo for ao ar, por quantas pessoas não vou estar falando? Pessoas aflitas, pessoas agoniadas, pessoas angustiadas. Muitas vezes o que não falta não é o recurso, mas falta a paz na alma. Isso aí, o dinheiro não pode dar, querido. Você pode ter certeza disso. Os teus milhares, milhões e bilhões não pode dar um minuto de paz na alma. Você pode ter certeza disso. É só prazer para o corpo físico, mas também é muito momentâneo. Mas prazer e paz na alma realmente só o Senhor pode dar. Exatamente voltando para aquilo que diz o Salmo de número 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Ou seja, você entende, querido? Ainda que no vale da sombra da morte, a pessoa tem paz no coração, porque ele sabe muito bem quem está com ele. Bom, isso é crer no Senhor, exatamente como diz as Escrituras, é crer em Deus, tá bom? É crer, é realmente entregar as nossas necessidades diante do Senhor, como nós ouvimos ontem, o pastor Leandro ministrando a palavra de Deus, fomos ricamente abençoados em culto ontem à noite. Bom, em 1 Timóteo também, no capítulo de número 3, versículo 1, primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, está escrito assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Ou seja, Paulo, então, ele profetiza aqui pelo Espírito Santo de Deus que coisas piores à medida com que o tempo vai se aproximando. Ou seja, se o homem é ruim hoje, amanhã a tendência dele é se tornar um pouco pior se ele realmente não tiver encontro com Deus. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Nós entendemos, querido, que a única coisa que faz diferença na vida da pessoa é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus. A única coisa que pode realmente trazer uma melhora para a pessoa, uma mudança no comportamento, realmente é Deus, é a sua presença, é a sua palavra. Nada mais pode, querido, fazer algo de bom, trazer algo de bom para o ser humano, absolutamente nada, somente Deus, somente Jesus, somente o Espírito Santo de Deus. Agora, olha só, então Paulo ele está dizendo aqui, claro, por problemas que ele também tinha na época, por problemas também que a igreja da época passava.
porque Timóteo estava sendo enviado também para assumir um determinado trabalho, e Paulo deu algumas recomendações ali para que as pessoas mais idosas pudessem receber Timóteo e respeitar ele, enfim, como homem de Deus, que estava lá realmente para ajudar na caminhada cristã. Mas olha só, o apóstolo Paulo aqui direcionando Timóteo com algumas palavras para que ele pudesse estar atento realmente e que a igreja futura também pudesse estar atento. Claro, não temos ideia de se Paulo realmente tinha em mente de onde essa carta chegaria. Porém, querido, nós entendemos que Deus permitiu que esse trabalho chegasse até nós. É porque realmente, querido, Deus queria tratar conosco, Deus tem algo conosco, acredite nisso em nome de Jesus Cristo. Deus tem um propósito para as nossas vidas, por isso Ele conservou essa palavra até os nossos tempos. E olha só, e esses tempos, conforme eles fossem se aproximando, e conforme eles estão se aproximando, você entende isso, né? Porque o próprio Senhor, Ele disse, né, que se não fosse assim, se os dias não fossem abreviados, até mesmo os escolhidos, eles se perderiam, eles não seriam salvos. Ou seja, quando está falando de escolhidos, não está falando de eleitos. Escolhido, judeu, eleito, gentios, todo aquele que não é judeu. Embora quando nós nos entregamos nossa vida para Jesus, nós somos como que o Israel de Deus, nós entramos nessa questão espiritual, passamos a ser a igreja do Senhor. Porém, querido, nós entendemos que os judeus, na sua essência, são o povo ali escolhido de Deus, aquele que Deus vai ter um plano ali para eles depois dos 7 anos da grande tribulação, tá? Então, o aumento dos falsos profetas seria inevitável. Por quê? Porque hoje as pessoas elas não gostam de palavra, elas não gostam de culto ao Senhor, elas gostam de oba-oba. Se tem oba-oba, se tem dancinha, se tem passinha, as pessoas gostam. Ué, faz coreografia, faz balé, amado, faz aulinha de balé, né? Faz aula de valsa, de samba, de tango, sei lá do que, de negócio aí. Passinho é nesses lugares, né? Mas, ou seja, então, se não tiver frescurite hoje, as pessoas elas não aceitam o evangelho. Se não tiver frescurite, elas não aceitam, elas preferem ficar com oba-oba do que com a palavra de Deus. E quando nós vemos isso, nem nos admira, na verdade, nos entristece, sim, claro, mas nem é de admirar, porque a Bíblia já falou a respeito desse assunto. A Bíblia já falou a respeito desse assunto, você pode ter certeza. Na Praça Coronel Fernando Prestes, agora claro que não, nessa época de pandemia, mas se você vê ali, por exemplo, uma roda de capoeira, tum-dum, birimbau lá, tum-dum, dum-dum, tum-dum, você é uma roda de capoeira, né? Se você vê, por exemplo, alguém pregando a palavra de Deus, onde é que você acha que tem mais gente, amado? Onde é que você acha que tem mais gente, né? Então, claro, irmão, vendo o sambinha, o negócio lá da capoeira, o ritmo lá da capoeira, do birimbau. Claro que a gente sabe que é assim, claro que é. Então, o que nós entendemos, querido? Que pessoas muitas vezes elas gostam exatamente dessas coisas. Por quê? Porque elas gostam dessa coisa? Porque já pendeu para a carne. Porque o espírito já entra naquilo que nós lemos no começo. O espírito já não contende mais, que o espírito já... Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto somos cobrados por Deus, nos sentimos na cobrança de Deus, fica alegre por isso, porque o Espírito Santo ainda está insistindo conosco, é porque ele ainda quer algo conosco. Quando a pessoa não sente mais cobrada, eu não me sinto cobrado, não. Amado, esquece, tá? O Espírito Santo já foi faz tempo, não tem mais nada de Deus ali. A pessoa está agindo por si só. Bom, o final de tudo isso, né? Depois a gente fala sobre o assunto, tá? Bom, mas vamos lá. Em 1 Timóteo também, perdão, 2 Timóteo também, no capítulo 3, versículo 13. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13 da palavra do Senhor. Também a palavra do Senhor nos mostra algo a respeito do aumento dos falsos profetas, né, e das transigências religiosas dentro até mesmo de um lugar onde não deveria existir, tá bom, dentro da igreja. Olha só, diz assim: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ou seja, irmãos, enganando e sendo enganados. Por que enganando? Porque muitas pessoas não estão dispostas a ouvir realmente aquilo que vem da parte de Deus. E quando ouve algo que é da parte de Deus, ali através do seu pastor, através do seu líder, que seja, as pessoas dizem assim, porque mas está me julgando. Eu digo uma coisa para você, que se você está numa vida que desagrada a Deus, a pessoa não está te julgando. Sabe o que a pessoa está fazendo? Está tentando tirar você do abismo, é só isso, mas você não quer sair, cara. Tá? Só está fazendo isso.
se você está numa vida de prostituição, se você está numa vida de adultério, se você está numa vida, querido, de tendência errada, de roubalheira, de corrupção, você está vivendo a vida, querido, de desleixo com relação às coisas de Deus, se você está vivendo a vida daquele cara que ama mais a novela do que a igreja, se você está vivendo a vida daquele que quando vai para a tua casa, sabe, você não leva coisas boas, você só leva coisa má, cara. Você só fala mal, só tem coisa ruim para falar, por isso que as pessoas da tua casa não se convertem. Se você está nessa vida, querido, se você está nessa querido, você já foi enganado por Satanás. Você já deixou a mentira entrar no coração. Então, mas olha só, então valoriza as coisas que são do Senhor. Então não seja enganado, querido, não seja enganado, seja um pacificador. O Senhor nos chamou para ser pacificador. Pastor, mas tem gente que fica me julgando. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes eu ouço até um fato que aconteceu aqui. Vou comentar sobre o fato que aconteceu aqui. Eu vou comentar usando ética, sendo muito discreto no comentário também, principalmente porque essa pessoa nem pertence mais à igreja. Mas enfim, eu vou comentar aqui. A porta que era muito estreita, ela ficou só algum tempinho conosco, daqui a pouco foi embora também, nós não se achou lugar. Então está passeando pela terra e rodeando por ela. Você que conhece a Bíblia, você sabe do que eu estou falando, tá? Leia lá o livro de Jó, você vai saber quem é o autor do passeio, do rodear. Bom, amado, alguma pessoa um tempo atrás chegou aqui para nós dizendo assim, pastor, só vinha para reclamar, querido. Às vezes eu ouvia. Um dia que eu falei, eu vou botar um ponto final nesse negócio aí. Aí essa pessoa chegou assim para nós, pastor, eu preciso falar contigo. Bom, primeira coisa, não que a gente tenha exclusividade para membro no fato de atender ou não. Qualquer um que chegue para conversar conosco aqui, se você não sabe, eu moro nos fundos da igreja, mas é fácil me encontrar. Mas qualquer um que chegue aqui para conversar conosco, amados, estamos sempre aqui para conversar, para aconselhar, para ajudar na caminhada cristã. Nós estamos sempre aqui para isso, tá? Nosso trabalho é esse, o Senhor nos chamou para isso. Mas enfim, mas nós não somos inflamadores, você pode ter certeza disso, tá? Então essa pessoa chegou assim para nós e falou assim, pastor, eu estou indignado. Eu falei, é? Mas por que, irmã, você está indignado? Posso saber, né, já que a conversa chegou até mim? Então, pastor, o pastor é da minha igreja. Olha, pastor, ele tem tanta coisa para fazer na igreja e ele está investindo em missão, em missionário, em trabalho isso e trabalho aquilo. Eu deixei ela falar à vontade, abri o coração. Porque você sabe, quando você deixa a pessoa falar, você está conhecendo ela, né? E principalmente a maneira com que a pessoa se expressa. Você começa a conhecer os sentimentos dela, como ela se porta diante da situação. Bom, mas enfim, a pessoa comentou e falou. Falei, tá. Eu falei, mas que função que você tem na igreja? Só uma pergunta. Ela falou, então, pastor, eu não tenho função nenhuma. Eu falei, entendi. Eu posso fazer um comentário, não? Ela olhou assim e falou assim, pastor, pode, claro, fica à vontade. Eu falei, então eu vou ficar bem à vontade. Irmã, Deus te colocou como administradora na igreja? Como administradora na igreja? Deus te colocou como vamos dizer assim, aquela pessoa que olha, que verifica para saber onde vão ser investidos ali os recursos da igreja. Deus colocou como tesoureira, Deus colocou como um cargo de confiança. Deus deu algo assim para você ou não? O pastor disse para você algum dia, irmã, veja onde a gente precisa administrar, investir, e nós vamos fazer conforme aquilo que você tem dito. Deus está usando você dessa forma lá ou não? Ele falou, não, pastor, não, por quê? Eu falei, então tá, então por que você está fazendo isso? Ele falou, por que você está colocando o dedo onde não é para você? Eu falei, irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei para ela, eu nem conheço o teu pastor, eu nem conheço, nunca vi ele. Mas eu imagino que seja um homem de Deus e creio que seja um homem de Deus. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Fica no teu lugar. O dia que Deus te colocar um cargo de confiança como esse, que eu acho bem pouco provável, a não ser que você se converta, mas depois que o dia que Deus te colocar no cargo de confiança como esse, aí, debaixo da autoridade do teu pastor, conforme aquilo que ele tiver para fazer, aí você pode fazer. Caso contrário, olha, fica no teu canto, fica no teu lugar. E olha, deixa eu falar uma coisa para você, você está em rebeldia contra ele, tá? Porque você está falando de mim para ele. Eu não vou inflamar isso, eu vou apaziguar. Então você está falando mal dele para mim, você está sendo rebelde contra Deus. Eu falei para ela, rebeldia, segundo me diz a palavra de Deus, é o mesmo pecado de feitiçaria e os feiticeiros não herdaram o reino de Deus. Tá? Então deixa eu dizer uma coisa para ti, irmã. Fala o seguinte, pede perdão para o teu pastor. Eu falei para ela que já está perdoado, porque
Eu não vou levar isso para frente, claro que não, mas aqui já está perdoado. Mas, olha só, pede perdão para o teu pastor, se reconcilia com Deus e fica no teu lugar. Deixa de se preocupar com coisa que não foi colocada nas tuas mãos, tá? Você tem autoridade, se submeta àquela autoridade. Eu falei para ela, no dia que você não estiver disposto a submeter àquela autoridade, que eu creio que ele está ali debaixo da autoridade de Deus, então, quando duas pessoas não concordam, elas não andam juntas, mas eu estou falando para você, não andam juntas, mas não adianta você não andar junto com ele, porque ele está debaixo da autoridade de Deus, e você querer ir para outro lugar tentando se rebelar de novo, tá? Porque se aquele homem está debaixo da autoridade de Deus, melhor você murchar, colocar o rabinho entre as pernas e se aceitar, né? Voltar, porque não adianta você querer que a Bíblia se molde aos teus costumes, ao teu bel prazer, mas é mais fácil você se moldar à Bíblia, Deus vai te ajudar, Deus vai te dar prazer nisso. Bom, nunca mais ela veio comentar nada a respeito disso. Não comentar a respeito de nada. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, não se converteu até hoje. Dia após dia, pulando de galho em galho, e tá que nem macaco, velho, sabe? Dia após dia, pulando de galho em galho, não se converteu até hoje. Querendo que as igrejas se convertam às pessoas e querendo que a Bíblia se converta às pessoas. Ora, amado, desculpa, tá? Mas a Bíblia é a mesma. O Senhor, Ele diz, aqui no livro do profeta Malaquias, eu vou ler para você, tá bom? Na tradução revista e corrigida, a palavra do Senhor diz assim, no livro do profeta Malaquias, diz assim, último livro ali do Antigo Testamento, tá? Está escrito assim, no capítulo de número 3, no versículo de número 8, olha só, está escrito assim, Malaquias capítulo 3, versículo 6, perdão, diz assim, olha só, porque eu sou o Senhor e não mudo, por isso, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, eu sou o Senhor e não mudo, eu sou o mesmo, eu falei e estou aí com a minha palavra, tá? E a palavra do Senhor, ela diz também, filho, está escrito também, a palavra do Senhor, na carta aos Hebreus, né? Você conhece a Bíblia melhor do que eu, né? Você conhece a Bíblia melhor do que eu. Que a palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 13, versículo de número 8, está escrito assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Revista e corrigida, está escrito assim. Ou seja, nós entendemos, querido, que a Bíblia não vai se moldar às pessoas. Não é porque hoje, querido, o pecado está aí. Ah, não, o pecado está aí. Bom, o jovem não gosta muito de ouvir Bíblia, pastor. Tem que mudar, tem que tirar a palavra da igreja. Não, se o jovem não gosta de ouvir a Bíblia, o problema é do jovem, cara. O problema é do jovem. Então, a palavra de Deus, ela nunca vai ser tirada, querido. Nunca vai ser tirada. Aliás, se você tirar a palavra de Deus da tua vida, você vai estar tirando a própria salvação. Porque a salvação, ela vem da palavra. Então, esquece. Melhor se voltar para a palavra de Deus, que é, com certeza, o único meio que nós vamos ter para realmente ter um encontro com Deus. Jesus disse, os céus passarão, a terra passará, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Ou seja, o que nós entendemos? Querido, fiquei com a palavra. E eu deixo algum comentário até com você, tá? Muitos ministros de louvor, muitos conferencistas até mesmo, de ministérios de louvor, guarda isso, tá? Principalmente você que faz parte desse grupo e de ministérios de louvores e de tantas igrejas. Já ouvi tantas pessoas comentarem sobre isso. Eu acho absurdo, mas quando eu estou ouvindo eu não quero jogar água fria, então eu fico assim mais no meu canto, mas eu acho absurdo quando eu tenho vontade, assim, quando eu tenho a oportunidade, aliás, eu pego e eu faço meu comentário. Mas olha só, algumas pessoas dizem assim, pastor, tudo vai passar, só o louvor que não vai passar, a elite, né? Só o louvor que não vai passar. Ai, querido, leia a Bíblia, tá? Leia melhor a Bíblia. Os céus vão passar, a terra vai passar. Jesus disse, as minhas palavras jamais vão de passar. E o que é o louvor, querido? O louvor é a palavra cantada. O louvor é palavra cantada, não é essas aberrações que a gente vê por aí, tá? O louvor é palavra cantada. Os cânticos de Salmos, os cânticos de Moisés, os cânticos de Asaf, palavra cantada. O que é louvor? É palavra. Isso não vai passar, tá? As abominações que se chamam louvores do mundo, isso aí já era faz tempo. Então o que nós entendemos, querido? O que nós entendemos? Nós entendemos que os cânticos, né, os louvores, aí, quando eles são realmente de Deus, eles não vão passar, eles vão permanecer, tá? Mas quando aquilo que realmente é do mundo, querido, toda a carnalidade, porque tudo entra aí no meio, né, e tenta formar um reboliço. É como Sambalá e Tobias, tenta entrar no meio daquilo que é de Deus para, muitas vezes ali,
trazer dúvida naquilo que vem realmente da parte do Senhor. Eles tentam muitas vezes confundir aquilo que vem de Deus. Então, para nós entendermos realmente e permanecermos realmente nos nossos dias na presença de Deus, nós precisamos fazer assim como diz aí o Evangelho de João. Bom, nós acabamos de ler o Evangelho de João, né? No capítulo de número 8, né? Nós acabamos de ler aí no versículo 47. A pessoa que é de Deus, ela ouve a palavra de Deus, ela guarda a palavra de Deus no coração. Como diz aí o salmista no Salmo de número 119, né? Guardei a palavra do Senhor, guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, tem algum outro remédio para não pecar contra Deus? Guardando a palavra no coração. A Bíblia é muito clara nisso, tá, querido? Então, tá. Então, como nós lemos aí a respeito disso, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13, que muitos enganariam e seriam enganados. Por quê, querido? Porque todo enganador, isso é o final de tempos. Todo enganador, primeira coisa, ele é o primeiro a ser enganado. Por que ele é o primeiro a ser enganado? Porque ele está se enganando, porque ele está indo direto ali de encontro e batendo de frente com a palavra de Deus. Ou seja, ele é enganado porque alguém que é ali sagaz, alguém que é astuto, aquele mesmo que enganou Eva lá no Jardim do Éden, colocou no coração dessa pessoa que engana, que é certo enganar, engana. Você tem boas palavras, engana. Você tem ali uma lábia, você tem o poder da persuasão, do convencimento, engana. Sabe, as pessoas vão cair com... Você tem uma lábia, as pessoas vão cair assim como um peixinho nas tuas palavras, você vai conseguir explorar, você vai conseguir tirar proveito, você vai conseguir, sabe, engana, vai, fala isso, fala aquilo. As pessoas vão ali se achegar até você de uma forma, mesmo que Deus não te chamou, engana, sabe? Fala aquilo que você acha, aquilo que você pensa, fala o que vem na tua cabeça, mas engana. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não te mostrou nada, mas fala que você está vendo, as pessoas vão vir até você, elas vão dizer, aqueles carnais, eles vão vir até você. Engana, irmãos, a primeira pessoa que é enganada é justamente o enganador, porque ele sabe que o caminho dele é o abismo, o final dele é o abismo, porque o caminho da enganação, sabe, é justamente esse. E há pessoas que, como diz o livro de Provérbios, é quase que impossível falar, querido, sem citar a Bíblia Sagrada. Então a palavra do Senhor, ela nos diz, nos mostra também no livro de Provérbios. E se você quer ler um livro de conselhos, amado, leia o livro de Provérbios. Leia o livro de Provérbios, é um livro totalmente cheio de conselhos. E é um livro assim muito, muito bom. Tenho certeza que a partir do momento que você lê o livro de Provérbios, eu tenho certeza que você vai ser ali um amante da palavra de Deus. Tenho certeza que depois que você ler o livro de Provérbios, você vai ser um amante daquilo que está escrito realmente na Bíblia. Você vai ser alguém que ama a palavra do Senhor. Então o livro de Provérbios, ele diz que o homem... Aqui, olha, Provérbios capítulo 14, versículo... Eu estou falando com você, estou procurando, tá? O Provérbios capítulo 14, versículo de número 12, está escrito assim: há caminho que ao homem parece ser direito, mas o fim deles é caminho de morte. Quando fala em morte, não está falando aqui nesse sentido simplesmente a morte física. Morte todos vão morrer, mas está falando de uma morte espiritual, a distância de Deus. Pessoas que elas agem simplesmente por aquilo que elas pensam, por aquilo que elas imaginam, achando que isso é de Deus. Você quer saber se algo é de Deus realmente ou não? Ó, palavra. Leia a palavra, busque na palavra, busque com o seu instrutor, busque com o seu pastor, busque com o seu líder, busque com aquele que é professor de escola bíblica. Procure saber realmente o que a palavra diz sobre tal assunto. Depois você toma atitude, depois você age, mas nada fora daquilo que está escrito, tá bom, amado? Então tá. Então, as pessoas que elas enganam, elas são enganadas por Satanás. E o caminho delas com certeza é enganoso e com certeza o final de tudo isso, se ela não se arrepender, claro, dos seus maus caminhos, elas vão se dar muito mal. Uma pena que eu tenho é que muitos hoje se entregaram à enganação e valorizam mais aquilo que é enganação do que aquilo que é realmente propriamente dito, que é a palavra de Deus, tá? Mas enfim, nós entendemos que a palavra enganadores aqui, no sentido original, é como que se fosse uma espécie de um feiticeiro, é como que fosse uma espécie de um trapaceiro. Pastor, feiticeiro, por que feiticeiro, pastor? Não está dizendo só enganador?
negativo. Por isso que eu falo para você, o tão interessante quanto estudar, aliás, quanto ler a Bíblia, é entender a Bíblia. Você faz as leituras aí da sua casa, mas estude a Bíblia. Nós temos nosso canal aqui, Pastor Paulo Farias. Entre, querido, no nosso canal. Tem muitos estudos bíblicos abençoadores. Logo, logo nós estaremos começando o nosso curso de teologia. No dia 6 de abril, estaremos começando o nosso curso de teologia aqui no nosso canal, abençoador, tá bom? E eu tenho uma surpresa para você que vai estar fazendo inscrição. Se você quiser fazer parte do nosso curso de teologia, no meu canal aí, Pastor Paulo Farias, entra aí no meu canal do YouTube, tem aí o meu vídeo, né? E aí também nós falamos a respeito, tem aí compartilhado também no Facebook, aí tem explicando como que você faz para você se inscrever no meu canal e também para você se inscrever no curso de teologia, tá? É totalmente grátis, totalmente grátis. Temos um material excelente, material muito bom. Mas olha só, mas muitas pessoas elas precisam entender realmente aquilo que está escrito. Então, quando a palavra enganador, aqui nesse sentido, no livro de Provérbios em especial, ela traduz no grego para a palavra feiticeiro. Por quê? Porque Deus deu uma verdade para a pessoa falar e ela está se rebelando com essa própria verdade, certo? Então, ou seja, ela está se rebelando. Rebelião é o mesmo pecado de feitiçaria, especificamente aqui nesse assunto. Tá? Então, ou seja, rebeldia, feitiçaria, ou seja, um feiticeiro faz feitiço, os outros fazem também, porque eles entram debaixo dessa enganação. Eles entram debaixo da autoridade de um feiticeiro. O que você acha que vai acontecer com essas pessoas, querido, que entram debaixo desse tipo de autoridade? Amador, guarda o coração para Deus. Quando o livro de Provérbios diz assim, filho meu, dá-me o teu coração. Filho querido, está falando daquilo que tem de melhor. Então você tem instrutores aí, eu não sei se eu sou diretamente seu pastor, se eu sou realmente aquele que você tem que dar liberdade para entrar na tua casa, mas se algum dia, querido, a gente está ministrando aqui algo que você tem dúvida, coloca aí no comentário, fala, pastor, eu tenho dúvida sobre isso aqui, ó. Fala alguma coisa sobre isso, ou faz um vídeo sobre esse assunto aqui, ou dá um estudo só sobre isso aqui. Eu tenho dúvida que você falou, aí eu fiquei com dúvida. Coloca aí, querido, a gente é aberto a bate-papo, a gente é aberto, totalmente aberto, mas tem muitas pessoas enganando e sendo enganadas. Por exemplo, tempo atrás, veio um pregador aqui na igreja, a gente arrisca, claro, a gente dá oportunidade, a gente é de oportunidade, então a gente acaba, de certa forma, ouvindo algumas coisas assim que, nossa, dói no ouvido. Eu sou muito crítico com aquilo que eu ouço. Pode ser que eu não fale a princípio, mas meus ouvidos, assim, eles filtram muito aquilo que eu ouço, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Então, para não se tornar muito crítico. Mas, assim, um tempo atrás alguém veio pregar a palavra de Deus. Bom, alguns que são mais atenciosos entenderam. Alguém disse assim, um julgo pastor, né? Um vulgo pastor. Se julga assim pastor, enfim, até mesmo professor de teologia. Bom, eu não vi nada, mas enfim, né? Tem gente que acredita, né? Tem gente que acredita em tudo, mas enfim. A pessoa diz assim, o pastor disse assim, o suposto pastor disse assim, eu sou pastor pentecostal. Bom, já não sabe o que está falando. Já não sabe o que está falando, tá? Eu sou do reteté. Piorou ainda, querida, piorou. Só por essas duas palavras, querida, eu já reprovaria. Reteté é bom. Eu sou do oba-oba, daquilo que o povo gosta. O povo gosta? Bom, a minha Bíblia... Quer abrir ela de novo? Vamos lá. A minha Bíblia, aqui em Gálatas, capítulo de número 1... vamos ler a Bíblia bastante hoje. Se eu for colocar todas as referências aqui no meu vídeo no YouTube, rapaz, esse vídeo vai dar trabalho para editar. Mas olha só, vamos lá, é o nosso trabalho. Mas enfim, aqui a minha Bíblia, revista e corrigida, diz assim, em Gálatas capítulo 1, aqui, a partir do versículo de número... Eu vou procurar ler aqui na minha Bíblia, na mesma versão, sim, revista e corrigida, mas aqui na minha Bíblia Illumina, porque ela está bem aqui de fácil acesso para mim. Vou aumentar a letra dela aqui. Está bem fácil acesso aqui para mim. Diz assim, olha só. Gálatas, capítulo de número 1, aqui no versículo de número... Querido, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui mesmo. Eu vou ler aqui mesmo na minha Bíblia pentecostal. Deixa eu ler aqui na minha Bíblia mesmo. Está escrito assim, olha só.
Gálatas capítulo 1, versículo 6. Maravilhe-me que depressa passasseis daquele que vos chamou, que é a graça de Cristo, né, para um outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho além do que vos anunciamos, seja anátema, ou seja, maldito. Assim como dissemos, agora de novo vou-lo digo, que se alguém vos anunciar um outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema, ou seja, maldito. Tá? Porque persuados agora aos homens, né, ou a Deus, ou seja, ou procuro agradar aos homens. Se estivesse agradando aos homens, não seria eu servo de Cristo. E aqui ele continua falando o que ele recebeu de Cristo. Enfim, a questão é o seguinte. O primeiro fracasso dos homens é quando eles tentam agradar a outro. Então, o que nós entendemos? Em primeiro lugar, nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus e para agradar ao Senhor. Os homens, eles precisam se agradar e eles se agradam quando eles estão no Espírito. Quando eles estão na carne, que eles não se agradam. Então cuidado cada vez que você se desagrada, tá? Você está no Espírito ou na carne. Então, nós fomos chamados para agradar a Deus. Então, no Espírito Santo, aquilo que é ministrado vai chegar ao coração de cada pessoa conforme o Espírito Santo quer, conforme Deus quer, Ele é a sua vontade. Então, as pessoas elas vão se pender para Deus ou vão falar, nossa, pastor. Então, querido, a palavra do Senhor, ela diz aí, olha, ou seja, maldito é aquele que vive pregando outro evangelho. Maldito, o próprio Deus amaldiçoa, não é pastor Paulo, não. O próprio Deus amaldiçoa aquele que se levanta muitas vezes pregando um outro evangelho. Não vai falar de Turma da Mônica, vai falar de gibi, vai falar fala outro negócio aí, de Cebolinha, de Cascão, de Capitão América, fala de qualquer outra coisa. Se você sabe, aí você fala o que você quiser. Agora, se você resolver falar da Bíblia, querido, se você resolver falar da palavra de Deus, se você for chamado, ou se você tiver a fim de falar da palavra de Deus, procura falar a verdade. Caso contrário, você vai ter um probleminha muito sério com o dono da palavra, tá? Quando eu falo alguma coisa, alguém distorce aquilo que eu falo, querido, eu vou para cima. Falou, peraí, cara, eu não falei isso, não. Não coloque na boca sua, não coloque, sabe, aquilo que não saiu da minha boca, tá? Então, eu não falei isso, não. Você quer dizer isso, beleza, assuma o que você disse, mas você vai responder por aquilo que você fala, mas não foi o que eu disse. Não foi o que eu disse isso, isso, isso. Ou seja, cara, eu vou para cima. Se eu falei, tudo bem, mas se eu não falei, ó, não fale que eu não falei. Se você quiser falar, você fica à vontade, mas não diga o que eu não disse, tá? Agora, o que você acha que Deus vai fazer, querido? Se ele zela pela sua própria palavra. Ele tem um zelo tremendo pela palavra dele. O que você acha? As pessoas vão ficar blasfemando da palavra dele? Bom, a Bíblia diz que de Deus ninguém se zomba. Ou seja, de Deus ninguém se zomba, querido. Ou seja, ninguém zomba de Deus. Então, aquilo que a pessoa ela plantar, exatamente, amado, ela vai colher. Você pode ter certeza disso. A palavra do Senhor, ela nos diz isso. Então, guarda isso no teu coração. Ouça aquilo que é de Deus. Ah, eu sou do retetetá, então você me mostra na Bíblia onde tem um negócio desse. Não, pastor, eu sou pentecostal. Isso é o quê? Você sabe o que é Pentecostal? Você tem ideia do que é Pentecostal? Você tem ideia? Você tem ideia? Pentecostal é uma festa judaica. Você é judeu, você é rabino, o que você é? Pentecostal. Pentecoste, a festa coincidiu com a descida do Espírito Santo. Deus aproveitou aquela oportunidade para um processo de evangelização. Simplesmente isso. E aquelas línguas que desceram sobre aquelas pessoas eram línguas de nações. Depois, lá na frente, que o apóstolo Paulo vai falar sobre uma outra questão de línguas e espirituais. Porém, aquelas línguas eram línguas de nações. Bom, é só você ler o texto e o contexto você vai entender. Se você gosta realmente de ler a Bíblia. Mas, querido,
Muitas pessoas às vezes comentam aquilo que muitas vezes não sabem, mas nós entendemos, querido, que a pessoa ela precisa ali, querido, entender realmente aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, olha só, capítulo 9 do versículo 6 de Efésios, de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6, diz que o Senhor, aquilo que planta, a pessoa planta, exatamente ela vai colher. Ou seja, então, depois continua dizendo aqui também no capítulo 10, que a pessoa planta na carne, né? Ela vai colher na carne, vai colher destruição, né? Então, se ela planta no Espírito, ela vai colher coisa de Deus, ela vai ser grandemente abençoada pelo Senhor, tá? Então, fica aí o meu alerta, né, o meu cuidado exatamente para as pessoas que procuram enganar, para as pessoas que são enganadas, pessoas que elas vão ali pela motivação e elas querem ouvir aquilo que elas querem ouvir, não aquilo que Deus quer falar, sabe? E é como, por exemplo, algumas pessoas elas já estão querendo se pender por um caminho que ela imagina que não é de Deus, mas ela quer ouvir alguma coisa que agrada o coração dela. Se Deus disser não para ela, acabou a vida dela. Tem pessoas, possivelmente eu esteja falando com pessoas assim, que se Deus falar um não para ela, acabou. Não vou mais na igreja, não sirvo mais a Deus, o problema é de Deus. O problema é de Deus? Não, o problema é nosso, que vamos nos perder se deixarmos Ele. Então, a melhor coisa, a coisa mais sábia que o homem pode fazer é temer ao Senhor, porque esse é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, tá? Então, sabedoria não é nos moldar, não é moldar a Bíblia às nossas vontades, aos nossos prazeres, desejos, mas sim nos moldar a palavra de Deus, exatamente aquilo que está escrito. Tá? Então, todas essas coisas aí haveria de acontecer nos últimos dias, nos últimos tempos, tá bom, querido? Então, eu vou ficando por aqui, puxa, com dor no coração. Eu gosto muito, se você me deixar, querido, eu tenho certeza que eu fico aqui, sabe, eu fico aqui horas e horas trazendo coisas assim de Deus, você pode ter certeza que eu fico, tá? Porque eu gosto muito do Senhor, eu gosto muito da palavra de Deus, eu gosto muito de estar falando aquilo que vem do Senhor. Então, amado, a minha vida é essa, né? A minha vida é exatamente essa. Então, mas eu quero pedir algo para você, querido. Eu quero pedir algo para você. Fica com aquilo que é de Deus, guarda aquilo que é de Deus, não se deixe enganar, não se deixe levar por pessoas, não, pastor, tal pessoa é apóstolo, é profeta, sacerdote. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Quem é que ungiu esse camarada? Quem é que ungiu fulano de tal? Você está debaixo da autoridade de quem? É um rebelde saindo fazer rebeldia para um monte de lugares e achando que Deus é com... Sabe, querido? Não se engane por você ver coisas acontecer diante dos seus olhos, querido. Não se engane por isso. Pelo amor a algumas pessoas, Deus até permite alguma coisa. Mas você pode ter certeza, nós acabamos de ler na Bíblia, o próprio Deus amaldiçoa. Você sabe quando diz lá, e eu vou encerrar com esse trecho, prometo que eu vou encerrar com esse trecho, você sabe quando diz lá, ó, em Revista e Corrigida, essa tradução. Você sabe quando, por exemplo, diz a Bíblia lá em Mateus capítulo 7, versículo de número 24, a partir do versículo, capítulo 7, versículo 21, versículo 24 fala dos dois alicerces, né? Mateus capítulo 7, versículo de número 21, olha só, antes aqui começa falando, ó, do versículo 7, capítulo 7, versículo 7, fala da bondade de Deus, do cuidado de Deus. Capítulo 6 fala da provisão de Deus, aquela coisa toda, sabe? E aqui no capítulo 7, aqui no versículo de número 21, diz assim, olha só. Para os falsos profetas, tá? Para aqueles que gostam de se mostrar mais espirituais pelos seus dons, colocando dons acima de tudo, acima até mesmo da palavra. Bom, eu vou ler o que está escrito aqui na palavra de Deus, capítulo 7, do versículo 21 de Mateus. Está escrito assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Quem é que vai entrar, querido? O que sobe nas paredes? Não. Aquele que berra? Não. Então tá, aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, tá? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, e em teu nome, não profetizamos em teu nome, aliás, e em teu nome não expulsamos demônios, ou seja,
Está falando de profeta. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Olha só. Não fomos nós que profetizamos em teu nome, Senhor. Como é que pode? Está havendo um engano, Senhor. O Senhor não nos conhece. Mas está havendo um engano. Não fomos nós que profetizamos em teu nome? Fomos nós. Ora. Continua dizendo assim, olha só. Porque está escrito, muitos me dirão naquele dia, né? E diz assim, continua dizendo, em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Senhor, nós mandamos os demônios embora no teu nome, Senhor. Olha, o povo ficou, demônios foram expulsos, demônios foram expulsos. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que o Satanás, ele vai, e os falsos profetas lá, eles vão fazer, querido, fogo descer do céu, o adversário vai fazer fogo descer do céu nos últimos dias. Querido, que novidade tem isso? Deus já falou que isso aconteceria. Olha só, e de que adianta fazer tudo isso, querido? Olha só, ou seja, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Esquece. Esquece as mexeriqueiras, as besteiras da vida, os besterol da vida. Fazer a vontade de Deus, na sua simplicidade. Faça a vontade de Deus. Se Deus te deu se Deus te deu um dom, não use aquilo para mostrar que é mais espiritual que outros, querido. Simplesmente, senão você vai estar pecando também. Use, querido, com zelo. Vai na humildade, tá? Faça o melhor. E que seja para a glória de Deus, não para a tua, tá? Chega por baixo, que Deus vai te levantar. Não chega por cima não, que lá na frente o camarada pode sair pelas culatras, tá? E aí, para encerrar, eu vou dizer assim, olha só, o último versículo. Então lhes direi abertamente, ou seja, de uma maneira bem clara, o Senhor dizendo. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Para trás de mim. Eu não quero nem saber de você. Porque você praticou a iniquidade, você sabia que estava errado. Mas por prazer teu, você continuou mesmo assim, eu não quero nem saber de você, você tinha uma verdade para seguir. Se você procura a mentira, cara, sinto muito, não tenho compromisso com a mentira. É mais ou menos isso aí que muitas pessoas vão ouvir naquele dia. Duro, né? Duro. Mas Deus já disse que seria assim. Então, aquilo que eu disse, querido, fica na verdade, permanece na verdade, porque o Deus da verdade tem muito mais para a tua vida. Tá bom, querido? Então tá. Querido, eu fico por aqui, mas nós nos encontraremos aí no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo, tá bom? E ativa o sininho para que você possa receber notificações. Assim, cada vez que nós postarmos um vídeo, o YouTube vai notificar você para que você não perca nenhum deles, tá bom? Deus abençoe, graça e paz seja contigo. Um abraço, até a próxima, se Deus assim permitir. Fica com Deus. Até lá!